Imagine uma maçã repousando sobre a mesa. Comum, tangível, inofensiva. Agora, introduza uma lâmina, não uma lâmina qualquer, mas uma ferramenta idealizada, capaz de cortar a matéria até seus limites mais fundamentais. Você a posiciona com precisão e faz o primeiro corte. A maçã se divide em duas metades simétricas. Essas metades tornam-se quartos, oitavos, décimos, sextos, e à medida que a subdivisão prossegue, aquilo que era uma fruta familiar começa a revelar uma estrutura surpreendente. A superfície lisa dá lugar a uma rede de células vegetais, que, por sua vez, se desfaz em moléculas complexas: carbono, hidrogênio, oxigênio, os blocos de construção da vida. Mas você não para. Vai além, atingindo átomos individuais. E com um corte ainda mais profundo, a estrutura atômica se rompe. Nuvens de elétrons se dispersam, revelando núcleos atômicos minúsculos, cerca de 100 trilhões de vezes menores que a maçã original. Ainda assim você prossegue. Os núcleos cedem aos cortes. Nêutrons e prótons se separam, e deles emergem quarks, gluons, partículas que pertencem a um domínio onde a física clássica não mais se aplica. Você agora está em um território onde as certezas desaparecem. O que antes era uma maçã agora é uma dança de probabilidades, flutuações em um campo quântico invisível. E, segundo algumas teorias, talvez até essas partículas não sejam o fim da linha. Talvez elas próprias sejam apenas vibrações, cordas unidimensionais, oscilando em espaços de múltiplas dimensões, em escalas tão pequenas que desafiam qualquer concepção intuitiva de espaço e tempo. E se pudermos ir ainda mais fundo? E se o próprio tecido da realidade, o espaço, o tempo, as partículas, for composto por algo ainda mais abstrato? Informação pura, ou talvez matemática em seu estado mais essencial. Mas então surge a pergunta inevitável. Se tudo é tão fragmentável, tão efêmero, tão dependente de observadores e interpretações, o que significa algo ser real? A maçã que você viu, tocou, cheirou, ela realmente existe? Ou será apenas uma construção da consciência, um reflexo projetado de uma realidade mais profunda, ainda oculta? Para compreender isso, para de fato compreender o que é a realidade, precisamos começar do início. Não o início da maçã, mas o início de tudo. E assim somos levados à primeira lei. Mas antes de revelá-la, há uma verdade ainda mais profunda que precisa ser considerada, algo que desafia toda a nossa compreensão atual do universo. E se você está pronto para explorar essa jornada até o âmago da realidade, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Isso não só nos ajuda a continuar criando conteúdos como este, mas também garante que você não perca as próximas revelações. A primeira lei, durante milhares de anos, a realidade era tudo aquilo que os sentidos humanos podiam capturar. Dos vastos campos africanos às florestas densas da América do Sul, nossos ancestrais mais antigos caminhavam por um mundo onde o real era sinônimo do visível, do audível, do palpável. A realidade não era um conceito, era uma urgência. Um som ao longe não era uma abstração, era um aviso. Um estalo de galho poderia anunciar a caça, ou o caçador. Perceber o mundo com precisão não era uma questão de curiosidade intelectual. Era uma questão de sobrevivência biológica. Mas, com o tempo, o cérebro humano se expandiu não apenas em tamanho, mas em profundidade. E com essa nova profundidade veio algo perigoso e belo. A dúvida. Começamos a enterrar nossos mortos. E ao fazê-lo, talvez estivéssemos enterrando mais do que corpos. Talvez estivéssemos tentando proteger uma hipótese, a de que existe algo além. O surgimento dos rituais funerários, há cerca de 100 mil anos, marca uma das primeiras manifestações de um pensamento metafísico, a semente de uma dúvida primordial. Será que a realidade visível é tudo o que existe? Dessa semente, cresceram mitos. Surgiram deuses, espíritos, forças invisíveis, entidades que não podiam ser tocadas, mas que, ainda assim, pareciam mover os ventos e decidir o destino dos homens. Durante séculos, as perguntas foram deixadas aos domínios do divino. A realidade cria-se
era regida por vontades superiores. Questioná-la era ousadia, desafiá-la, heresia. Mas houve aqueles que ousaram. Um deles foi Platão, um nome que atravessou os séculos como sinônimo de pensamento elevado. Aristócles, como era realmente chamado, acreditava que aquilo que percebemos com nossos sentidos não é o real em si, mas uma pálida cópia, uma projeção imperfeita de algo mais autêntico e eterno. Para explicar isso, ele nos oferece uma imagem perturbadora. Homens acorrentados no fundo de uma caverna, olhando apenas para uma parede, vendo sombras projetadas por objetos que passam diante de uma fogueira. Essas sombras são tudo o que conhecem, tudo o que chamam de realidade. Mas as sombras são apenas ecos de formas verdadeiras que existem fora da caverna, em um mundo que eles jamais experimentaram. E Platão nos pergunta: e se nós formos esses prisioneiros? E se tudo o que chamamos de real for, na verdade, apenas uma simulação projetada em nossa mente por estímulos que mal compreendemos? Séculos depois, a ciência começaria a lançar sua própria luz sobre a parede da caverna. No século XVII, Isaac Newton nos mostrou que até a luz, símbolo do conhecimento, podia ser decomposta, medida e compreendida. Ele revelou que a luz branca é, na verdade, a combinação de todas as cores do espectro visível. Foi uma descoberta monumental, mas nem todos celebraram. O poeta romântico John Keats acusou Newton de ter desfeito o arco-íris, reduzindo sua beleza a meras leis ópticas e prismas. Para Keats, a ciência matava o mistério. Mas o que ele não compreendia era que, ao abrir o arco-íris, Newton não destruiu a beleza, apenas nos mostrou que havia mais beleza oculta, esperando para ser revelada. E então, séculos mais tarde, Thomas Young daria um passo além. Com seu famoso experimento da dupla fenda, ele não apenas mostrou que a luz se comportava como uma onda, mas lançou as primeiras dúvidas concretas sobre a própria natureza da realidade física. Mas falaremos mais sobre isso depois. Young também propôs algo revolucionário, que a percepção da cor é uma construção interna. Segundo ele, nossos olhos contêm 3 tipos de sensores, sensíveis ao vermelho, verde e azul. A combinação desses estímulos gera todas as cores que percebemos. Assim, a maçã vermelha não é vermelha. Ela apenas reflete certos comprimentos de onda que ativam nossos sensores de uma forma específica. O vermelho está dentro de nós. Mas e os outros seres vivos? A maioria dos mamíferos, por exemplo, não vê vermelho. Para eles, uma maçã pode parecer verde ou cinza. As abelhas enxergam o ultravioleta. Algumas aves veem cores que nem temos nome para descrever. E o camarão mantis? Ele possui 12 receptores distintos de cor. Vê um universo cromático que ultrapassa qualquer imaginação humana. Cada criatura vive em sua própria versão sensorial do mundo. Cada espécie, uma interpretação. Isso nos leva à primeira lei da realidade. Tudo o que percebemos é uma reconstrução. A realidade que experimentamos não é o mundo como ele é, mas como nossa biologia nos permite traduzi-lo. A maçã, o arco-íris, o som do trovão, a textura do veludo. Nada disso existe, objetivamente, da forma como pensamos. São simulações mentais, construídas a partir de impulsos elétricos, moldadas por milhares de anos de evolução. Vivemos, portanto, dentro de um modelo. Um mundo interno que se parece tanto com o mundo externo que esquecemos que ele foi construído aqui dentro. Mas, se tudo isso é apenas uma versão subjetiva, se a realidade é uma interpretação, o que acontece quando o próprio tempo e o próprio espaço também se revelam construções? Porque as próximas descobertas científicas não apenas desafiaram nossos sentidos, elas começaram a abalar as fundações do próprio universo. E é aí que as coisas se tornam realmente estranhas. O tecido da realidade. Você olha para um relógio, o ponteiro avança, um segundo se passa. Mas o que isso realmente significa? A experiência do tempo tão familiar, tão constante, esconde um detalhe extraordinário. Ele não é o mesmo em todos os lugares. Ele pode acelerar, desacelerar e até quase parar. Em 2023,
Astrônomos provaram isso de forma notável, observando quasares situados a mais de 12 bilhões de anos-luz da Terra. Esses quasares são faróis cósmicos alimentados por buracos negros supermassivos, onde a matéria gira em velocidades próximas à da luz e é aquecida a bilhões de graus. O resultado é um clarão cósmico tão intenso que pode ser visto através do universo. Mas, por trás desse brilho, os cientistas detectaram algo sutil, um pulso, pequenas flutuações regulares na luz, como o tique de um relógio. E quando compararam esses tiques com os de relógios modernos, encontraram uma revelação surpreendente. O tempo, naquela época distante do cosmos, passava 5 vezes mais devagar do que hoje. O universo jovem, ao que parece, marcava um tempo mais lento. Mas isso não foi um choque. A dilatação do tempo já era prevista pelas equações que moldam o cosmos, uma consequência direta de uma teoria que alterou para sempre nossa compreensão do tempo e do espaço. Para chegar até essa teoria, no entanto, precisamos voltar, não apenas no tempo, mas à forma como entendemos o próprio espaço. Tudo começou com uma mosca. René Descartes, em 1619, refugiado do frio em um quarto modesto, observava uma mosca percorrendo o teto. Naquele instante banal, surgiu uma ideia brilhante. Se é possível identificar um ponto fixo no espaço, é possível descrevê-lo com números. 3 direções, 3 medidas: largura, altura, profundidade. O sistema de coordenadas cartesianas nasceu assim, uma nova linguagem para descrever o mundo. Décadas depois, Newton transformaria essa ideia em palco. O espaço tridimensional de Descartes se tornaria o cenário onde o universo se move, e o tempo absoluto, uniforme, constante, seria o ritmo que o guia. A física clássica nasceu nesse palco, com regras, previsões e regularidade. Mas enquanto Newton escrevia com matemática, Galileu contava histórias. Imagine um navio. Você está dentro da cabine sem janelas. O navio pode estar parado ou navegando suavemente. Não faz diferença, os pratos continuam na mesa, os corpos continuam em equilíbrio. Isso levou Galileu a uma conclusão poderosa. Não há repouso absoluto. O movimento é relativo, e as leis da física devem ser as mesmas para todos os observadores que se movem de forma constante. Essa foi a primeira teoria da relatividade. Ela funcionou bem por um tempo, até que a luz entrou em cena. No século XIX, James Clerk Maxwell unificou eletricidade e magnetismo, e ao fazê-lo, revelou que a luz é uma onda eletromagnética que se move a uma velocidade constante, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Mas constante em relação a quê? Isso gerou confusão. A física exigia um pano de fundo. Um éter invisível foi proposto como meio para a propagação da luz. Só que ninguém conseguiu detectá-lo. Ele simplesmente não estava lá. A física parecia dividida. As leis de Newton funcionavam com movimento relativo. A luz não, era um paradoxo. Foi então que um jovem físico, trabalhando em um escritório de patentes, resolveu o problema com uma ideia radical. E se a luz não precisasse de um meio? E se sua velocidade fosse a mesma para todos os observadores, sempre? Albert Einstein, em 1905, publicou a teoria da relatividade especial. Ela unificava a física de Galileu com o eletromagnetismo. Mas para isso, um preço teria de ser pago. O tempo deixaria de ser absoluto. No mundo de Einstein, espaço e tempo não eram entidades separadas. Eles formavam um tecido único, o espaço-tempo. E esse tecido podia se esticar, encolher, dobrar. Relógios em movimento desaceleravam, réguas encolhiam. Eventos simultâneos para um observador não eram simultâneos para outro. E mais do que uma ideia, isso foi comprovado. Na atmosfera terrestre, partículas cósmicas criam muons, pequenas partículas que vivem por apenas 2 milionésimos de segundo. Tempo demais para atravessar os quilômetros até o solo? Sim, mas elas chegam. E só chegam porque para nós o tempo delas se dilata. Elas vivem mais. Para elas, porém, o caminho encurta. Ambas as perspectivas são verdadeiras e relativas. Esse é o coração da relatividade.
Tempo e espaço dependem de quem observa. E isso tem implicações estranhas. Imagine um trem. Uma pessoa no centro dispara luz em direções opostas. Para quem está no trem, os dois feixes de luz percorrem distâncias iguais e refletem ao mesmo tempo. Mas para um observador parado na estação, o trem se move. A luz indo para a frente tem mais caminho a percorrer. A que vai para trás, menos. Para ele, os reflexos não são simultâneos. Simultaneidade, então, é uma ilusão. E mais, se o tempo é relativo, o que dizer da gravidade? Newton a via como uma força à distância instantânea e invisível. Mas sua teoria exigia um agora absoluto. E no universo de Einstein, esse agora não existe. Era preciso algo novo. Einstein começou de novo. E em 1915, após anos de trabalho, apresentou a teoria da relatividade geral. Uma nova visão. A gravidade não era uma força, mas a curvatura do espaço-tempo causada pela massa. Objetos massivos, como estrelas e planetas, dobram o tecido do universo, e os outros corpos apenas seguem o caminho natural dentro dessa curvatura. A Terra orbita o Sol, porque o espaço ao redor dele está deformado. A maçã cai porque o espaço ao redor da Terra está dobrado para baixo. Essa visão trouxe implicações fascinantes. Relógios em montanhas marcam o tempo ligeiramente mais rápido do que ao nível do mar. Satélites de GPS corrigem seu tempo com base na relatividade para funcionar corretamente. E o tempo, mais uma vez, mostrou ser algo elástico. E é esse tempo elástico que vimos nos quasares. A luz de quasares antigos foi esticada pela expansão do universo. Os tiques que observamos agora são mais lentos, porque o próprio espaço-tempo se esticou durante a viagem da luz. O passado, para nós, parece mais devagar. Nos arredores de um buraco negro, esse efeito se intensifica. O tempo pode praticamente parar. Um observador caindo no horizonte de um buraco negro veria o universo inteiro acelerar. Para quem está fora, ele pareceria congelado. Duas perspectivas, duas realidades, ambas corretas. E isso nos traz de volta à pergunta original. O que é o tempo? A resposta parece ser esta. O tempo é pessoal. O seu relógio marca o tempo para você. Outros relógios em movimento, em outros lugares, em outros campos gravitacionais, marcam tempos diferentes. Até mesmo a maçã à sua frente pertence apenas ao seu agora. Em um universo onde o presente não é universal, sua realidade é somente sua. E isso, de certa forma, é mais estranho do que qualquer buraco negro. Mas talvez também mais libertador. Porque se o tempo pode se curvar, esticar, desacelerar, então o universo pode ser mais maleável do que imaginávamos. E a pergunta que resta agora não é quando algo acontece, nem onde, mas sim, do que o mundo é feito. Os ingredientes da realidade. Um átomo foi dividido, uma força colossal foi liberada. Assim anunciaram as manchetes do Melbourne Argus em maio do ano de 1932. Conquista em Cambridge, sucesso de cientistas britânicos. Era mais do que uma descoberta técnica. Era o rompimento simbólico daquilo que por séculos fora considerado indivisível. A notícia atravessou mais de 20.000 quilômetros e ressoou como um trovão na comunidade científica e filosófica. O que antes era especulação, agora se tornava fato. Dois físicos britânicos, Ernest Walton e John Cockcroft, usaram eletricidade, magnetismo e feixes de partículas para transformar o lítio em dois átomos de hélio. Realizaram, na prática, a transmutação da matéria. Pela primeira vez, uma ideia que atravessou milênios ganhou forma tangível. Essa não foi apenas uma façanha experimental. Foi uma virada de chave no entendimento do universo. Desde tempos remotos, humanos se perguntam o que compõe a matéria. Por que objetos são tão distintos entre si? Por que uma pedra é sólida, mas a carne é maleável? Tais perguntas levaram antigos pensadores a especular se existiria uma substância última, indivisível, presente em tudo. Daí nasceu o conceito de átomo, originado do termo grego átomos, que significa indivisível. Durante muitos séculos, essa ideia permaneceu apenas como hipótese.
não havia forma de provar sua veracidade. Somente a partir do século XVIII surgiram indícios reais. Curiosamente, não vieram da física, mas da botânica. Em 1827, o escocês Robert Brown observava grãos de pólen suspensos em água. Percebeu que os grãos se moviam de maneira errática, como se fossem agitados por uma força invisível. Inicialmente, acreditou que o movimento estava relacionado à vida, mas ao repetir o experimento com partículas inertes, como poeira de giz, o comportamento persistiu. A explicação só viria quase 80 anos depois. No ano de 1905, Albert Einstein propôs que essa agitação era causada por colisões com moléculas de água. Moléculas invisíveis, em movimento constante, provocavam o deslocamento dos grãos de pólen. Essa foi uma das primeiras provas indiretas da existência de átomos e moléculas. Com isso, a antiga hipótese filosófica se tornava realidade científica. Os átomos existiam e estavam em toda parte. Mas o que era considerado indivisível mostrou-se, na verdade, composto de partes ainda menores. No final do século XIX, J. J. Thomson identificou o elétron, uma partícula carregada negativamente que residia dentro dos átomos. Isso significava que os átomos não eram blocos sólidos. Tinham estrutura interna, e essa estrutura podia ser investigada. Em Manchester, nos primeiros anos do século XX, Ernest Rutherford conduziu experimentos com partículas alfa. Lançando essas partículas contra uma fina folha de ouro, esperava que atravessassem com leves desvios. Porém, algumas delas ricocheteavam em ângulos extremos. A surpresa foi total. Rutherford comparou o fenômeno a disparar um projétil gigantesco contra uma folha de papel e vê-lo retornar. Esse comportamento indicava algo inesperado. A carga positiva dos átomos não estava espalhada por toda a sua extensão, como imaginado por Thomson. Ela se concentrava em um núcleo minúsculo e denso, um ponto central com quase toda a massa do átomo, mas havia mais a ser descoberto. No coração do núcleo encontravam-se os prótons, partículas com carga positiva. Durante anos, especulou-se a existência de uma outra partícula, semelhante em massa, mas sem carga. Em 1932, James Chadwick confirmou a existência do nêutron. E assim completou-se o quadro básico da composição atômica: prótons, nêutrons e elétrons. Cada elemento da tabela periódica, do hidrogênio ao urânio, é composto por combinações desses três constituintes. Toda a diversidade da matéria nasce da variação em suas quantidades e arranjos. Na periferia do átomo, os elétrons orbitam em velocidades altíssimas. No centro, um núcleo denso abriga prótons e nêutrons. No entanto, esse modelo também apresentava um problema. De acordo com as equações do eletromagnetismo formuladas por James Clerk Maxwell, cargas em aceleração deveriam emitir radiação e perder energia. Logo, os elétrons deveriam espiralar em direção ao núcleo, colapsando o átomo. Mas isso não acontecia. A realidade, tal como observada, contrariava as previsões da física clássica. Para resolver esse impasse, foi necessário reformular os fundamentos da ciência. Surgiu então a mecânica quântica, uma estrutura teórica que desafiava as noções tradicionais de espaço, tempo, causalidade e existência. Uma teoria onde partículas podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo, onde a certeza dá lugar à probabilidade e onde o observador influencia o que é observado. Os ingredientes da realidade haviam sido revelados, mas com eles vieram ainda mais perguntas. Cada resposta parecia dissolver o que antes era sólido, substituindo certezas por mistério. E tudo começou com uma maçã, a revolução da realidade. Em 1943, Niels Bohr, físico dinamarquês e figura central na criação da mecânica quântica, enfrentava uma ameaça direta à sua existência. Por ter ascendência judaica, o regime nazista o declarara alvo. Sua prisão era iminente. Com o apoio da resistência holandesa, Bohr conseguiu fugir para a Suécia, um país neutro naquele conflito. Mas o perigo não se dissiparia tão rapidamente. Após sua fuga, os britânicos tomaram uma decisão:
Precisavam de Bohr para uma missão urgente. A Segunda Guerra Mundial já havia consumido 4 anos e os aliados estavam determinados a vencer a corrida para desenvolver uma nova arma, a bomba atômica. Bohr, com seu conhecimento profundo do mundo subatômico, tornou-se peça estratégica. Disfarçado como Nicholas Baker, foi levado até Los Alamos, no estado do Novo México, uma cidade secreta onde o projeto Manhattan se desenrolava com intensidade. Apesar de sua humildade ao afirmar que sua presença não era essencial diante da genialidade dos jovens cientistas ali reunidos, Robert Oppenheimer, o diretor do projeto, discordava. Oppenheimer declarou que, embora muitos contribuíssem, o espírito crítico, criativo e sutil de Niels Bohr guiou, restringiu e transformou todo o empreendimento. 30 anos antes, em 1913, Bohr enfrentava uma questão muito distinta. Não se tratava de liberar energia atômica, mas de entender por que os átomos existiam da forma como existiam. O modelo atômico proposto por Ernest Rutherford era inovador. Revelava um núcleo central denso, cercado por elétrons em movimento. Mas esse modelo continha uma contradição fatal. Segundo as leis da física clássica, elétrons acelerados em torno de um núcleo deveriam emitir radiação e perder energia. Com isso, espiralariam até colidir com o núcleo. O átomo, portanto, não deveria existir. No final do século XIX, acreditava-se que a física estava praticamente concluída. Apenas pequenos problemas precisavam de resolução. Ironicamente, foi um desses pequenos problemas que desestabilizou toda a estrutura. Por que objetos aquecidos emitem luz em determinadas cores? Ao aquecer um pedaço de metal, ele primeiro brilha em vermelho escuro, depois em branco e, por fim, em azul, à medida que sua temperatura aumenta. Mas a sequência precisa dessas cores não podia ser explicada pelas leis clássicas. O físico alemão Max Planck tentou sem sucesso aplicar essas leis à radiação emitida por corpos quentes. Frustrado, Planck tomou uma decisão ousada. Propôs que a energia não era emitida de forma contínua, mas em quantidades discretas. Chamou esses pacotes de quanta. Com isso, o problema se resolveu matematicamente. Planck, no entanto, acreditava que sua solução era apenas uma ferramenta, sem implicações mais profundas. Mas, em 1905, Albert Einstein transformou aquela ideia em algo mais radical. Demonstrou que os quanta eram reais. Eram partículas de energia. Essa abordagem explicava o efeito fotoelétrico, no qual a luz arranca elétrons de metais. Era uma nova concepção do que é a luz. Não apenas uma onda, mas também uma partícula. Nascia a dualidade. Enquanto isso, os experimentos de Rutherford indicavam que o átomo obedecia a leis que a física clássica não podia descrever. Era necessário um novo paradigma. Essa proposta salvou o modelo do átomo. Mostrou que a matéria era quantizada. Bohr foi reconhecido com o Prêmio Nobel de Física em 1922. Mas por que o átomo era quantizado? Essa pergunta persistia. 2 anos depois, o físico francês Louis de Broglie ofereceu uma pista. Observando a dualidade da luz, que podia se comportar tanto como partícula quanto como onda, ele se perguntou se a matéria não teria a mesma propriedade. De Broglie propôs que partículas como elétrons também apresentavam características ondulatórias. Assim como a luz, poderiam interferir e se difratar. Essa ideia abriu novas possibilidades. Erwin Schrödinger usou essa perspectiva para reformular o modelo atômico. Em vez de órbitas fixas, os elétrons foram descritos como ondas estacionárias ao redor do núcleo. Não havia mais trajetórias definidas, mas padrões de probabilidade. O modelo de Bohr ganhou nova vida. O comportamento dos elétrons agora fazia sentido dentro da estrutura ondulatória da matéria. Pouco depois, experimentos confirmaram o comportamento ondulatório de feixes de elétrons. De Broglie foi agraciado com o Nobel de Física em 1929. Durante a década de 1930, parecia que a realidade estava finalmente compreendida. A tabela periódica era explicada por 3 partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons, tudo regido pelas leis do eletromagnetismo e da mecânica quântica. Mas essa ordem logo começaria a ruir.
Em 1929, Paul Dirac procurava uma maneira de unificar a mecânica quântica com a relatividade especial. Suas equações funcionaram, mas trouxeram uma previsão inesperada: a existência de uma partícula com a mesma massa do elétron, mas com carga positiva. Esse seria o pósitron. A princípio, muitos acharam que era apenas uma curiosidade matemática, mas em 1932, experimentos com raios cósmicos confirmaram sua existência. Logo depois, surgiu uma partícula ainda mais intrigante, o muon. Parecido com o elétron, mas 200 vezes mais massivo e instável, com uma vida útil de apenas 2 milionésimos de segundo. Sua existência parecia sem propósito. O físico Isidore Rabi expressou a perplexidade geral com uma pergunta que atravessaria décadas: quem encomendou isso? A lista de partículas não parava de crescer. Era um verdadeiro caos subatômico. Esse cenário confuso persistiu até os anos 60, quando o modelo padrão começou a trazer ordem. O modelo padrão revelou que prótons e nêutrons não eram partículas fundamentais, eram compostos de quarks. Atualmente conhecemos 6 tipos de quarks: up, down, charm, strange, top e bottom. A maioria das partículas observáveis no universo resulta de combinações entre os quarks up e down. Um próton é composto por 2 quarks up e um quark down. Um nêutron por 2 quarks down e um quark up. 3 quarks up formam uma partícula chamada delta++. Já um meson D+, é formado por um quark charm e um antiquark down. Além dos quarks, existem os leptons. Entre eles estão o elétron, o muon e o tau. Cada um possui seu próprio neutrino, partículas quase sem massa que raramente interagem com a matéria. A realidade visível é, portanto, uma combinação desses ingredientes: elétrons, quarks up e quarks down. Apenas isso. O restante é invisível, passageiro ou interage com o universo de forma quase imperceptível. Mas há um detalhe surpreendente no modelo padrão. As partículas fundamentais não têm tamanho. São descritas como pontos matemáticos sem estrutura interna. Isso significa que prótons, nêutrons e, por consequência, os átomos são compostos por entidades pontuais. Essencialmente, são vazios. Na verdade, a escala subatômica é ainda mais vazia do que Rutherford havia imaginado. A maçã, que parecia sólida, é quase inteiramente espaço vazio, e nem mesmo os elétrons ou o núcleo atômico são objetos sólidos. A matéria quântica é difusa. Em vez de localização precisa, ela se espalha como uma onda. Essas ondas são probabilidades. Elas não têm fronteiras nítidas, nem posição fixa. Tudo o que compõe a maçã são padrões de energia em vibração. A maçã diante de você é, na verdade, uma combinação complexa de ondas subatômicas em constante dança. Elas não têm forma definida, mas, juntas, criam a aparência de algo sólido. Você a observa. O que você vê, o que você toca, é apenas a superfície de uma realidade que vibra em silêncio. Uma pergunta surge: o que são essas ondas? E o que está realmente ondulando? Alguma coisa é real? Você está em sua cozinha. A receita exige ovos. Você caminha até a geladeira, abre a porta, observa as fileiras parcialmente preenchidas. Fecha. Volta ao preparo do bolo. Em sua mente, não há qualquer dúvida de que, ao abrir novamente a geladeira, os ovos estarão exatamente no mesmo lugar. Essa confiança é automática. Parece natural supor que o mundo permaneça como você o deixou, mesmo quando não está olhando. Mas à luz da física moderna, esse tipo de certeza é uma ilusão. Substitua os ovos por elétrons. O que antes era simples previsibilidade torna-se um território de incertezas. Com o surgimento da mecânica quântica no início do século XX, tornou-se claro que o mundo subatômico não se comporta como objetos sólidos em um tabuleiro fixo. Elétrons não têm posições definidas até serem observados. Eles existem como probabilidades. Tudo o que se pode saber é a chance de um deles estar em determinada região do espaço. Ao observar um elétron, a função de onda que o descreve colapsa em uma localização. No entanto, essa medição não significa que ele estivesse ali antes de ser detectado.
tampouco impede que ele, momentos depois, reapareça em outro ponto. Existe, inclusive, o fenômeno conhecido como tunelamento quântico, em que uma partícula literalmente atravessa uma barreira como se ela não existisse. No nível microscópico, a estabilidade que você espera simplesmente não está presente. Mesmo os ovos na geladeira, compostos de átomos e, portanto, de partículas quânticas, obedecem às mesmas leis fundamentais. A chance de um ovo inteiro desaparecer de uma prateleira e aparecer em outra não é zero. Apenas é tão extraordinariamente improvável que jamais se espera que ocorra em qualquer escala perceptível. Essa natureza probabilística chocou a comunidade científica nas primeiras décadas do século passado. Até então, o universo era visto como uma máquina previsível. A proposta de que, no fundo, tudo dependesse de probabilidades foi radical. Max Born, em 1926, propôs que a função de onda criada por Schrödinger não representava uma onda física, mas sim uma onda de probabilidade. A equação de Schrödinger não dizia onde a partícula está, mas onde ela poderia estar. O quadrado da amplitude da função dava a chance de detectá-la ali. O experimento da dupla fenda reforçou essa ideia. Quando elétrons passam por duas aberturas e atingem uma tela atrás delas, eles criam um padrão de interferência. Isso ocorre mesmo quando os elétrons são disparados um a um. Cada impacto individual parece aleatório, mas com o tempo, os pontos se acumulam formando padrões típicos de ondas, como se cada elétron interferisse consigo mesmo. Uma partícula isolada se comporta como uma onda até ser medida. Imagine um atirador olímpico mirando um alvo a 100 metros. Se ele fosse uma partícula clássica, a bala seguiria uma trajetória previsível. No mundo quântico, essa bala se espalharia como uma onda, difratando ao contornar obstáculos e interferindo com múltiplos caminhos possíveis. O resultado não seria um buraco no centro do alvo, mas um padrão de regiões onde as balas aparecem mais ou menos frequentemente. Uma nova realidade se apresenta, em que partículas viajam como ondas, mas interagem como objetos pontuais. Essa dualidade não é um detalhe técnico. Ela está na base de tecnologias como microscópios eletrônicos, que usam elétrons como ondas para revelar estruturas invisíveis à luz. A natureza do universo é tanto ondulatória quanto corpuscular, dependendo de como se interage com ela. Nem todos aceitaram essa visão com facilidade. Albert Einstein, um dos pilares da física moderna, rejeitava a ideia de que a natureza fosse governada por acaso. Para ele, havia algo mais profundo, ainda não descoberto. Ele não acreditava que a função de onda fosse o fim da história. Afirmou em uma carta famosa que Deus não joga dados com o universo. Em 1935, junto a Podolsky e Rosen, Einstein publicou um artigo propondo um paradoxo. Se duas partículas são criadas de forma entrelaçada, elas mantêm uma conexão quântica, mesmo a grandes distâncias. Ao medir uma, você sabe instantaneamente o estado da outra. Isso parece implicar que uma informação viajou de um ponto a outro em tempo zero, o que contradiz a teoria da relatividade, que estabelece a velocidade da luz como limite de transmissão. Einstein argumentou que algo faltava na teoria. Defendeu a existência de variáveis ocultas, propriedades internas e desconhecidas que determinariam o comportamento das partículas. A mecânica quântica, então, não seria errada, mas incompleta. Essa visão persistiu por décadas até que, nos anos 60, John Bell apresentou uma proposta decisiva. Se essas variáveis ocultas existissem, certas correlações entre partículas não poderiam ultrapassar certos limites matemáticos. Bell demonstrou que a mecânica quântica previa correlações mais fortes do que qualquer teoria baseada em variáveis locais permitiria. Os testes experimentais dessas chamadas desigualdades de Bell começaram a ser realizados na década de 70. Os resultados foram consistentes. As previsões da mecânica quântica estavam corretas. As correlações entre partículas entrelaçadas ultrapassavam os limites estabelecidos pelas desigualdades. Isso significava que a natureza é realmente não local. O universo permite uma conexão entre partículas que desafia a ideia de causalidade clássica. Nos anos seguintes,
experimentos com fótons entrelaçados confirmaram esse resultado. E em 2022, o Prêmio Nobel de Física foi concedido a 3 pesquisadores que contribuíram de forma decisiva para provar que a realidade é, de fato, não local. Alan Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger realizaram experimentos rigorosos que descartaram qualquer explicação baseada em variáveis ocultas locais. Ainda havia quem levantasse dúvidas. E se os experimentos fossem afetados por alguma conexão prévia entre os átomos dos equipamentos? E se o próprio observador estivesse entrelaçado com os sistemas medidos? Para afastar essa hipótese, surgiu o teste de Bell cósmico. Em vez de escolher aleatoriamente os parâmetros de medição no laboratório, os cientistas usaram luz vinda de estrelas distantes, emitida há bilhões de anos. Depois usaram quasares localizados a 8 bilhões de anos-luz. Mais uma vez, os resultados sustentaram a visão não local da realidade. Volte à maçã que você segura. Ela parece comum, composta de átomos previsíveis. Mas cada uma de suas partículas pode estar entrelaçada com outras, espalhadas por regiões distantes do universo. A sua maçã não é apenas uma maçã, ela é parte de um todo interligado. A física moderna nos obriga a aceitar que, de alguma forma, tudo no universo está conectado. Agora resta a pergunta que ainda não foi respondida. Por quê? Por que o universo é entrelaçado em sua estrutura mais profunda? Quais são as regras fundamentais que sustentam essa conexão? E o que isso diz sobre a própria natureza da realidade? Quais são as regras da realidade? Albert Einstein passou seus últimos dias tentando resolver um último problema, cercado de seus óculos, cadernos e equações. Mesmo após uma vida de contribuições revolucionárias, sua maior inquietação permaneceu: como unificar as leis do universo? 2 teorias dominaram o século XX. A relatividade geral, que descreve a gravidade como a curvatura do espaço-tempo, e a teoria quântica de campos, que revela um mundo onde partículas são vibrações em campos invisíveis, fótons, elétrons, quarks, gluons, bósons W e Z, todos surgem de oscilações nesses campos. O modelo padrão explica como essas partículas interagem, mas não incorpora a gravidade. Para unir tudo, teorias como a supersimetria, a teoria das cordas e a teoria M foram propostas, sugerindo até dimensões extras e realidades holográficas. As simetrias guiam essas leis. M. Noether demonstrou que a cada simetria corresponde uma conservação: espaço, momento linear, tempo, energia, rotação, momento angular. Essas ideias explicam como partículas se comportam e interagem. Mas nem todas as simetrias são perfeitas. A força fraca quebra a simetria entre matéria e antimatéria, permitindo a existência do universo como o conhecemos. Neutrinos, por exemplo, possuem uma orientação de spin preferencial, canhotos, algo que pode estar na raiz da assimetria cósmica. Na física moderna, também surgiu o princípio holográfico. Talvez o universo tridimensional que vemos seja apenas uma projeção de informações codificadas em uma superfície bidimensional, como num holograma. Essa ideia foi reforçada por estudos sobre buracos negros, onde a informação de tudo o que cai neles parece ficar gravada em seu horizonte de eventos. Stephen Hawking mostrou que buracos negros emitem partículas à radiação Hawking perdendo massa e, eventualmente, evaporando. Mas isso trouxe um dilema. Para onde vai a informação dos objetos engolidos? A resposta pode estar justamente nesse horizonte que atua como um holograma cósmico. Por fim, um dos aspectos mais intrigantes da realidade quântica é a interação entre partículas. Quando 2 elétrons trocam um fóton, parece haver uma espécie de acordo entre eles. A interpretação transacional sugere que eles trocam sinais através do tempo, um envia uma mensagem para o futuro, outro responde do passado, criando um elo que desafia nossa percepção linear do tempo. Essas ideias podem soar estranhas, mas refletem a natureza profunda e ainda misteriosa das leis que governam tudo, das menores partículas aos maiores buracos negros. No fundo, a realidade parece ser feita de campos, simetrias e, talvez, um pouco de viagem no tempo. Quem é você?
Há uma antiga história grega sobre o navio de Teseu. Com o tempo, o navio foi sendo lentamente restaurado, cada tábua, cada vela, cada prego substituído, conforme se desgastavam nas longas viagens. Ao final do processo, nenhuma peça original restava. Filósofos da Grécia Antiga, intrigados com a noção de identidade, faziam uma pergunta provocadora. Ainda era o mesmo navio? E se não era, em que momento deixou de ser? À primeira vista, essa parece uma simples curiosidade filosófica. Mas a verdade é que essa história antiga levanta uma questão profunda, não apenas sobre o navio, mas sobre você. Vamos começar com algo aparentemente simples. Quantos anos você tem? Se você se corta, vê sangue vermelho fluindo. A cor vem dos glóbulos vermelhos que circulam em um plasma amarelado. Mas aqui está a pergunta. Esse é o mesmo sangue que você tinha quando era criança? A resposta é não. Cada célula sanguínea nasce na medula dos ossos e vive em média 4 meses. Após esse ciclo, é reciclada e eliminada. A cada segundo, cerca de 5 milhões de células sanguíneas chegam ao fim de sua jornada, e outras 5 milhões as substituem. Seu sangue se renova completamente 3 vezes ao ano. E o sangue é apenas o começo. Seu corpo inteiro está em constante renovação. A pele se regenera em poucas semanas. Os órgãos internos passam por um processo de troca gradual ao longo de anos. Mesmo os ossos, que parecem tão sólidos, se renovam completamente em cerca de 15 anos. Literalmente, você não é a mesma pessoa que costumava ser. Há exceções, claro. Algumas células do cérebro e do coração permanecem com você por toda a vida. Mas, no geral, como todos os seres vivos, você é um navio de Teseu biológico. Essa ideia pode ser desconfortável. Você ainda se lembra das cicatrizes da infância. Você ainda sente que é o mesmo você de antes, mesmo que nenhuma célula do seu corpo seja a mesma. Então a questão volta. Se você não é mais o original, em que momento a transição aconteceu? E mais inquietante, o que faz de você, você? A busca pela identidade pessoal nos leva a um mistério ainda maior. Onde está a mente? Onde reside a consciência? Para os egípcios antigos, a resposta era o coração. Eles acreditavam que ali morava a alma, o pensamento, o centro da vida. Aristóteles concordava. O cérebro distante do centro do corpo não poderia ser tão importante. Para ele, o coração era o motor da existência. Esse erro revela um problema mais profundo. Como pensar sobre o pensamento? Dissecar um cadáver não revela a consciência. Ela já se foi. No século XVII, René Descartes propôs que mente e cérebro eram entidades separadas, o chamado dualismo cartesiano. Leibniz, filósofo contemporâneo, levou essa ideia mais longe. Imagine-se reduzido ao tamanho de uma pulga e caminhando dentro de um cérebro. Mesmo percorrendo toda essa paisagem, afirmava ele, você não veria pensamentos pairando entre os neurônios. Para Leibniz, a mente era algo além da matéria, distinta do cérebro. Mas essa visão começou a ruir no século XX, com os avanços da ciência. Equipamentos cada vez mais precisos revelaram algo surpreendente. Os pensamentos são invisíveis. Não porque sejam mágicos, mas porque são elétricos. Estudos mostraram que o cérebro pulsa com atividade elétrica. Emoções, sensações e ideias ativam áreas específicas dessa complexa rede. Com mais de 80 bilhões de neurônios, cada um conectado a milhares de outros, o cérebro forma uma teia quase inimaginável de interações. Os pensamentos emergem dessa rede. Mas ainda há muitos mistérios. Onde está o pensamento? Onde mora o amor? Como a criatividade surge de carne e eletricidade? Por que lembramos músicas que não ouvimos há décadas? Esmo o cérebro de Einstein, examinado após sua morte, não revelou nada extraordinário em sua anatomia. O que fascina os cientistas não é sua estrutura, mas sua complexidade. Talvez a consciência seja um fenômeno emergente, algo que surge do todo e não das partes isoladas. Fenômenos emergentes são comuns na natureza. A união de elementos simples produz algo maior e imprevisível. Um exemplo. Um burocrata soviético visitando Londres nos anos 1980 ficou intrigado com a abundância de pão.
Na União Soviética, tudo era centralizado e as filas eram longas. Em Londres, o pão estava sempre disponível, graças à colaboração espontânea de muitas pessoas com funções distintas. Era um sistema emergente. O mesmo acontece em formigueiros. Milhares de formigas seguem regras simples e constroem sistemas complexos. Ou nos rios, redemoinhos surgem da interação entre moléculas. Alguns físicos acreditam que a gravidade também seja um fenômeno emergente, fruto da interação entre espaço e tempo. E se, assim como esses exemplos, seus pensamentos, emoções e memórias também forem fruto de uma rede complexa de interações físicas, para alguns, essa conclusão é desconcertante. Para outros, é libertadora. Se a consciência for resultado da física, então talvez possamos recriá-la, ou até superá-la. Essa tem sido a ambição da inteligência artificial por décadas, construir redes cada vez mais sofisticadas, na esperança de que, um dia, a consciência emerja delas. Mas há um campo ainda mais ousado, a inteligência sintética. Diferente da IA tradicional, que simula a cognição em software, a inteligência sintética busca replicar fisicamente a estrutura do cérebro. Pesquisadores criam redes de nanofios, materiais microscópicos que se comportam como neurônios artificiais. Esses fios conduzem eletricidade, reorganizam-se e são capazes de aprender. A ideia é que um dia essas redes gerem padrões de pensamento elétrico, talvez até consciência. Parece ficção científica, mas os avanços são reais. Estamos mais próximos do que parece de criar máquinas que pensam. Para os que ainda se apegam ao dualismo de Descartes, tudo isso é inútil. Máquinas nunca sentirão como um ser humano. A consciência para eles pertence a outro plano, imaterial. Mas para quem acredita que tudo é uma questão de complexidade, talvez seja só uma questão de tempo. Se for verdade que a mente é puramente física, isso nos leva a dilemas ainda mais profundos. Será que nossos pensamentos são apenas processos eletroquímicos dentro do cérebro? E se você for apenas um cérebro em um tanque conectado a uma simulação? Ou nem mesmo isso e for apenas um programa de computador? E se Descartes estiver certo, e a consciência for algo que transcende a matéria, uma alma, um espírito? Essas perguntas nos lançam em um território ainda mais radical. Por que limitar a consciência apenas aos humanos? E se ela for muito mais ampla? E se tudo for consciente? Essa ideia, chamada panpsiquismo, sugere que a consciência permeia o universo. Pessoas, árvores, montanhas, poeira, galáxias, buracos negros, até moléculas, átomos, quarks, até o próprio universo. Difícil de aceitar, é verdade. Muitos cientistas rejeitam essa hipótese, mas alguns filósofos a ligam aos mistérios da mecânica quântica, e como acontece com frequência, filósofos e cientistas seguem caminhos paralelos, raramente se ouvindo. E então surge a pergunta final: tudo é consciente? A realidade está viva? Sua mente racional hesita. Talvez seja um salto filosófico longe demais. Você desvia o olhar, e então vê diante de si uma maçã. Ela preenche seu campo de visão. Seu cérebro processa a forma, a cor, a textura. Você pensa na maçã como um todo, e, por um instante, se pergunta: será que a maçã está contemplando você também? E se pergunta: será que seus pensamentos sobre a realidade ainda podem ficar mais estranhos? Onde está a realidade? Uma jornada pelo tempo, espaço e consciência. Você olha para a maçã uma última vez. A mesma maçã que, de alguma forma, acompanhou você por toda essa jornada, do campo silencioso de Newton aos recantos mais especulativos da física moderna. Foram muitas perguntas. Talvez respostas, talvez só camadas. Realidade física, simulações, universos em bloco, gravidade quântica, cérebros de Boltzmann, e no centro de tudo isso, uma única questão: onde está a realidade? Talvez ela esteja exatamente aqui neste momento. Não como algo fixo, mas como algo que acontece entre a maçã e o olhar que a contempla, entre o agora e o instante que vem em seguida, entre você e a ideia de si mesmo. Talvez a realidade seja isso, um agora que não para de se formar, um universo que se pergunta por si mesmo, através de você.
Você estende a mão. Toca a maçã. Sente sua textura, dá uma mordida. O sabor é real, o momento é real. E talvez no fim das contas isso seja o bastante. Ou talvez não. Sente sua textura, dá uma mordida. O sabor é real, o momento é real. E talvez no fim das contas isso seja o bastante. Ou talvez não.